Olá, meus padawans, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos começar a aprender sobre a primeira lei da termodinâmica, trabalho de um gás, variação da energia interna. Vamos embora! Então, meus padawans, vamos embora. Leis da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica. Bom, a termodinâmica, ela é o estudo que trata de muitas dessas coisas que nós estamos vendo na tela. Começou lá na máquina a vapor, né? Estudo sobre energia, estudo de Joule, estudo de Carnot. Muitos desses cientistas, eles contribuíram muito para o que hoje a gente entende como o que é e o que significa energia e como que ela se comporta e como que ela consegue nos ajudar e influencia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Todas essas coisas mostradas aqui, elas têm muito em comum. Tanto a máquina a vapor, como o combustível, aqui a gasolina, como você sentir calor. Por quê? Porque a termodinâmica, ela basicamente estuda os fenômenos em que envolvem movimento da máquina a vapor ocasionado pela queima de algum combustível. E a queima de algum combustível fornece para esta máquina a vapor certas quantidades de calor. Daí a termodinâmica, não é? São os fenômenos em que envolvem a temperatura e o movimento. A dinâmica significa movimento. Bom, todas as máquinas térmicas que a gente vai estudar, e vamos começar a estudar como é que elas funcionam a partir de agora, elas funcionam transformando calor em trabalho. E existem duas leis que definem toda a termodinâmica. E hoje vamos estudar esta primeira lei aqui. Em outra aula vamos estudar a segunda lei, mas vamos detalhar esta primeira lei da termodinâmica. Do que é que trata a primeira lei da termodinâmica? Ela é uma forma que tenta investigar a conservação da energia nas transformações gasosas. Quando a gente estuda os gases, a gente vê que a pressão, o volume e a temperatura são as variáveis de estado de um gás. Quando você modifica a pressão, consequentemente a temperatura e o volume vão modificar também e o estado de um gás se modifica. A gente sabe que o gás ele não consegue, sob determinadas condições, retornar ao estado líquido. Então, para você mudar o estado de um gás, você precisa não mudar o seu estado físico, de sólido, líquido e gasoso, por exemplo, mas mudar essas três variáveis de valor. Aumentar a pressão, acontece alguma coisa com a temperatura, aumentar a temperatura, acontece alguma coisa com volume e pressão, e assim por diante. Ok? Em aulas anteriores a gente tem a explicação sobre o que acontece com o gás e as suas variáveis de estado. Mas a primeira lei da termodinâmica ela trata do que ocorre com a energia durante essas transformações gasosas. Ok? E aqui está a definição, né? Já apresento a vocês a definição. Acho que alguma dessas letras você talvez esteja se perguntando o que significa, né? Mas o ΔU significa variação da energia interna. O Q significa quantidade de calor. E esse Tzinho estranho, que é uma letra grega chamada de tal, significa trabalho. Quantidade de calor, acredito que você saiba o que significa, já que você está no caminho desde o começo lá da calorimetria, etc. A gente já sabe o que é quantidade de calor. Já a variação da energia interna e o trabalho é uma coisa que a gente precisa detalhar e vamos fazer isso agora. Começando, obviamente, pelo trabalho, que talvez seja o mais simples. O que é trabalho? Quando você para pensar em trabalho, você sempre pensa em algo que você faz e tem alguma recompensa. Normalmente a gente trabalha para ganhar algum salário, para ganhar algum dinheiro. Mas tipo, quando você é mais novo, eu, por exemplo, lavava o carro da minha mãe para ganhar um trocado. Ou lavava o carro da minha mãe para sair do castigo. Ou às vezes eu lavava a louça para poder passar mais tempo jogando videogame. Enfim, todas as vezes que a gente realiza um certo trabalho, a gente tem uma compensação. Só que este trabalho, ele requer de nós um certo esforço. Por isso que lá na mecânica, no estudo da mecânica, uma das bases do trabalho é a aplicação de força.
porque a força é a tradução física do nosso esforço. No nosso caso, né, a gente faz esforço muscular, a gente faz esforço mental, a gente faz esforço de paciência em determinadas vezes para realizar algum trabalho. Só que na física, lá na mecânica, a compensação deste esforço é a criação de movimento. Na termodinâmica, o processo é exatamente o mesmo. Agora, para que você realize movimento, existe uma tradução aqui, né? Que em vez de a força que o trabalho realiza é traduzido pela pressão. Por quê? Porque a pressão ela é a relação entre a força e a área. E o gás ele entra em contato com toda a superfície daquilo que ele está envolvido. Então, em todos os pontos dessa superfície, ele aplica uma força. Daí não adianta a gente tentar traduzir uma força em um único ponto que o gás aplica. Por isso que a gente fala da pressão do gás, porque essa força ela é distribuída na área em que o gás está agindo. Não é isso? E quando esta força, quando esta pressão, ela faz com que o gás modifique o seu volume, como a figurinha está mostrando aqui na primeira figurinha, ele recebe uma certa quantidade de calor. Essa quantidade de calor faz com que a temperatura aumente, a pressão aumenta também, porque as moléculas ficam mais agitadas. Essa pressão faz com que esse volume cresça. Então, essa força fez com que este gás se movesse, ou seja, aumentasse o seu volume, aumentasse de volume. Mas, claro que quando o gás aumenta de volume ou diminui o volume, o trabalho sempre é realizado. Tanto que a expressão que traduz o trabalho de um gás é essa daí, a pressão vezes a variação de volume, porque o gás ele sempre realiza trabalho quando ocorre uma variação do seu volume. Se por acaso a transformação gasosa ocorrer a volume constante, o gás nem realiza trabalho, nem existe trabalho sendo realizado sobre o gás. Ok? E o que é a energia interna? Bom, a gente sabe que o nosso corpo, por exemplo, ele tem coisas que se movem no nosso corpo a todo instante. Agora, por exemplo, você está recebendo um monte de informação de mim e o seu cérebro está trabalhando. Estão sendo realizadas sinapses no seu cérebro para tentar captar esta mensagem. O seu coração está batendo, fazendo com que seu sangue se mexa. Tudo isso envolve energia. O seu corpo tem energia. E esta energia, uma parte desta energia, a gente consegue determinar por causa da temperatura. E o que é a temperatura? É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Se as moléculas estão agitadas, é porque elas têm movimento. Se elas têm movimento, é porque elas precisam de algum tipo de energia. E a energia que é vinculada ao movimento de qualquer corpo é a energia cinética. Então, a energia interna é a soma de toda a energia cinética das moléculas do nosso corpo. E na imagenzinha aí a gente está vendo que a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, as moléculas deste corpo estão ficando mais agitadas. Logo, a energia interna também ela está aumentando. Por isso, a gente sempre associa a energia interna com a temperatura. Daí esta formulinha. Variação da energia interna é 3 meios de número de mols, constante de Avogadro, variação de temperatura. Beleza? Vejamos que quando um corpo ele modifica o seu volume, algum trabalho é realizado neste gás. Quando o gás modifica o seu volume, algum trabalho é realizado neste gás. Quando um gás modifica a sua temperatura, é porque ocorreu uma mudança na sua energia interna. Beleza? Isto quer dizer que, vamos voltar para aquele slide anterior, a energia interna, a variação da energia interna, ela é igual ao calor que o trabalho me empolguei. A variação da energia interna é igual ao calor que o gás recebe menos o trabalho que ele realiza por causa do calor que ele recebe.
Se você quiser colocar o trabalho para o outro lado da equação, a gente pode dizer o seguinte, que toda vez que o gás recebe calor, das duas uma, ou ele modifica a energia interna, mudando a sua temperatura, ou ele realiza trabalho. Ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Normalmente, as duas coisas ao mesmo tempo. Daí, já apresento para vocês este exercíciozinho, talvez seja sempre a primeira questão quando fala sobre a primeira lei da termodinâmica. Exercício da VUNESP. A primeira lei da termodinâmica diz respeito à dilatação térmica. Não, porque trata-se de um gás. A dilatação térmica é em sólidos e líquidos. Conservação da massa. Conservação da quantidade de movimento. Neste caso não, porque a quantidade de movimento a gente só trata em corpos, normalmente, né? A gente trata em corpos macroscópicos. E o gás são moléculas bem pequenas. Conservação da energia. A primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia nas transformações gasosas. Vamos agora realizar alguns outros exercícios para fixar isto aí na nossa mente. Bom, galera, agora vamos fazer as nossas questões envolvendo a primeira lei da termodinâmica. A primeira questão já está aparecendo aí na sua tela. Uma seringa com extremidade fechada contém uma certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente o êmbolo dessa seringa, como mostrado nessa figura. Considere o ar como um gás ideal. Sabe-se que, para um gás ideal, a energia interna é proporcional à sua temperatura. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no interior da seringa, ele quer saber o que acontece com a pressão e com a temperatura. A gente sabe que existe uma expressão que relaciona as variáveis de estado de um gás ideal: pressão, volume e temperatura. Pressão vezes volume sobre temperatura num certo estado gasoso é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura em outro estado gasoso. O volume, ele é inversamente proporcional à pressão, que quer dizer que se o volume aumenta, que foi o que aconteceu neste caso, o volume de ar aumentou, a pressão ela naturalmente vai diminuir. E a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Como a pressão nesta questão diminuiu, consequentemente, a temperatura também irá diminuir. Ou seja, a resposta é aquela que diz que tanto pressão como temperatura diminuem juntas, o que diz a letra D. A pressão e a temperatura do ar diminuem. Beleza? Então vamos lá para a segunda questão, já está aparecendo aí na sua tela, mais uma questão da Federal de Minas Gerais, diz assim: a energia interna de um gás ideal é função apenas de sua temperatura. Um gás ideal transforma-se isotermicamente de um estado inicial A para um estado final B, como mostra a figura a seguir. Qual é aproximadamente o trabalho realizado pelo gás? E qual é, na letra B, a quantidade de calor absorvida da vizinhança pelo gás? Bom, a gente tem um gráfico de pressão em relação ao volume. Este gráfico, se a gente traçar esta área, ela é a área, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. O problema que talvez a gente possa ter um pouquinho de dificuldade é que essa região aqui ela não é reta, ela é uma curva. Só que a questão pede o trabalho aproximado. Então, eu posso muito bem aproximar esta área, a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ok? Então a gente tem o seguinte: a base maior vale 25 vezes 10 à quinta. A base menor vale 10 vezes 10 à quinta. A altura, daqui para cá a gente tem 3 unidades, vale
3 vezes 10 a menos 3. Ok? Tudo isso sobre 2. Então o trabalho vai ser 25 mais 10, 35, vezes 10 à quinta, vezes 3 vezes 10 a menos 3. Tudo isso sobre 2. 35 vezes 3, isso vai me dar um equivalente a 105. 10 à quinta vezes 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Isto dividido por 2. O que me indica que o trabalho será igual a aproximadamente 52,5 vezes 10 ao quadrado joules. Ficou um pouquinho apertado, mas acho que deu para entender. 52,5 vezes 10 ao quadrado joules. E a letra B pergunta para a gente qual é a quantidade de calor absorvida pela vizinhança. A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica com o seguinte detalhe. Como a transformação foi isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Porque não houve mudança de temperatura, o que quer dizer que essas duas grandezas são iguais. Se o calor é igual ao trabalho, a quantidade de calor absorvida é igual ao que a gente encontrou para o trabalho, 52,5 vezes 10 ao quadrado joules. E essa é a nossa segunda questão. Terceira questão já está aparecendo aí na sua tela. Diz assim: dois sistemas termodinâmicos completamente isolados são separados entre si por uma parede diatérmica que permite a passagem de energia, impermeável, que não permite o fluxo de partículas, e fixa. No equilíbrio termodinâmico, tais sistemas são caracterizados por apresentarem. O que acontece no equilíbrio termodinâmico? O equilíbrio termodinâmico, só existe uma coisa que nós precisamos saber sobre ele. É que a temperatura ela é igual para todos os corpos ou todos os sistemas. Ou seja, a resposta é aquela que vai indicar a mesma temperatura, que a gente vê aí que é a letra A, ou a letra B, ou a letra D. A letra D a gente já vai cortar porque ele disse que a energia é igual a zero. A energia igual a zero seria um equivalente a não ter partículas se movendo. Se tem temperatura, tem partículas, tem energia. A letra A, ela fala da mesma energia. A gente sabe que a energia interna, a variação da energia interna, é 3 meios de nR delta T. A temperatura pode ser igual, mas eu não sei se as moléculas, se o número de moléculas é igual nos dois sistemas. Então não posso garantir que é a mesma energia. Mas a letra B fala que as energias são diferentes e a temperatura é igual. Então deve ser a letra B a resposta. Então vamos lá para a quarta questão, já aparecendo aí na sua tela, que diz assim: um gás ideal com volume inicial de 0,50 decímetros cúbicos e sob pressão inicial de 1 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados sofre a transformação cíclica representada no diagrama PV a seguir. Aqui o diagrama já no quadro. O trabalho realizado. A variação da energia interna e o calor absorvido no ciclo em joules valem respectivamente. Bom, nós já devemos saber quanto é que vale a variação da energia interna. A variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Quando a gente fala de um ciclo, que é o caso, digamos, a questão fala que esse ponto aqui, A, é o ponto inicial, a pressão de 1 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados e 0,5 decímetros cúbicos. Quando o gás der uma volta e parar aqui de novo, o ponto inicial coincide com o ponto final. Isso quer dizer que a temperatura inicial é igual à temperatura final, ou seja, não houve variação de temperatura. Sempre que não há variação de temperatura,
a variação da energia interna é igual a zero. E o que é que a gente pode fazer para calcular o trabalho? Vamos calcular essa área. A área ela é numericamente igual ao trabalho quando a gente tem o gráfico de pressão em relação ao volume. Esta área aí é um quadrado, é só multiplicar a base vezes a altura. O trabalho então vai ser a base. Vale 2 vezes 10 a menos 3. E a altura vale 3 vezes 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta. O trabalho então vai ser 2 vezes 3, 6. 10 a menos 3 vezes 10 a quinta dá 10 ao quadrado joules, que também é conhecido como 600 joules. Tranquilo? Relembrando mais uma vez a primeira lei da termodinâmica, se a variação da energia interna é igual a zero, o calor e o trabalho são iguais. Então o calor, quantidade de calor absorvida, também é de 600 joules. Que é o que diz exatamente a letra B de bola. A letra B é a resposta dessa questão. Tranquilo? Agora vamos, sem mais delongas, para a quinta e última questão da aula de hoje. Quinta questão fala assim: como consequência da compressão adiabática sofrida por um gás, pode-se afirmar que, bom, uma compressão, se ela é adiabática, é porque não há troca de calor. A quantidade de calor é igual a zero. E se é uma compressão, a compressão indica que o volume diminui. O volume diminui. E a pressão, consequentemente, ela aumenta. A pressão, ela consequentemente aumenta. A questão quer saber o que acontece com a densidade e com a temperatura. Eu sei o que ele quer saber porque as alternativas falam a densidade aumenta ou diminui, a temperatura aumenta ou diminui. A densidade de qualquer coisa é a relação entre massa e volume. Neste caso, o volume ele diminui. Consequentemente, a densidade aumenta. A densidade do gás aumenta. Já sabemos disso. E sabemos a relação entre pressão e volume. O volume e a pressão são inversamente proporcionais. Por isso que o volume diminuiu, a pressão aumentou. E qual é a relação entre a pressão e a temperatura? Se a pressão aumenta, a pressão ela é proporcional à temperatura. A temperatura aumenta junto com a pressão. Então, a resposta é aquela que diz que a densidade e a temperatura aumentam juntas, que é o que diz a letra D. A densidade do gás e a sua temperatura aumentam. Letra D. É isso aí, meus padawans. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like e até a próxima. Valeu!